Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Vamos para o nosso segundo vídeo. Na verdade, esses vídeos são uma espécie de reprise sintetizada daquilo que nós estivemos vendo na nossa primeira aula e segunda aula, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre a maneira como é exercida a disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil. E é muito interessante nós observarmos quão criteriosa é a igreja, cuidadosa, como ela tem de fato uma posição muito bem definida no tocante à disciplina. Em primeiro lugar, você vai para a conceituação do que seriam faltas, né? E as faltas, elas têm como conceituação a prática de uma conduta proibida nas escrituras sagradas, a situação ilícita, né? Aí está também relacionado com as questões da nossa própria lei civil e penal. E nós temos também, como conceitual das faltas, a questão da omissão à prática de deveres exigidos nas escrituras. Então, as faltas elas podem ser por comissão, quando se faz algo proibido, ou por omissão, quando deixa-se de fazer aquilo que foi requerido, que foi prescrito, que foi estabelecido nas escrituras sagradas. Então, nós já temos esse aspecto aí. Como essas faltas são levadas ao conhecimento da igreja. Isso também é um aspecto muito importante. Nosso Código de Disciplina entende que existem duas maneiras pelas quais as faltas podem chegar ao conhecimento das autoridades, das pessoas responsáveis pelo exercício da disciplina na igreja. A primeira maneira é justamente a queixa. Essa é a maneira clássica, né? Quem pode queixar-se? Especificamente a pessoa ou as pessoas que foram objeto da conduta ilícita, da conduta antibíblica, da conduta prejudicial. Então, queixoso é aquele que foi acometido pela conduta equivocada, mal intencionada, né, ou culposa do indivíduo de quem ele se queixa diante do concílio. Mas nós temos também a denúncia. A denúncia já é algo mais amplo. Denúncia pode ser feita por qualquer pessoa da comunidade, desde que esteja em plena comunhão com a igreja, né? Então, essa é uma questão também muito importante. A queixa é feita, é personalíssimo. Eu sofri a ofensa, eu faço a queixa. A denúncia é mais ampla. Qualquer pessoa da comunidade, em plena comunhão, pode levar ao conhecimento das autoridades a conduta, né, delituosa praticada por terceiro. Mas nós também temos a questão que toca à própria confissão, que acontece dentro do conselho da igreja. O indivíduo que cometeu a conduta, ele vai e confessa a sua falta. Então, você não tem nessa hipótese nem queixa, nem denúncia, você tem uma confissão. Essa questão da denúncia, né, alguns conselhos entendem que quando o indivíduo vai e confessa a sua culpa, um membro do conselho pode
e deve, para poder dar regularidade, atender os pressupostos, salvo engano, do artigo 44 do nosso Código de Disciplina, ou é o 42, deixa eu consultar aqui para poder passar com mais precisão. É o 42, né? Então, esse indivíduo que confessou sua conduta, né, delituosa, então, um membro do conselho, desde que não haja prejuízo do quórum, faz a denúncia, que é o aspecto genérico, né, qualquer pessoa em plena comunhão pode fazer, para que então atenda os pressupostos aqui constantes. Já temos uma inclinação que é desnecessário, né? Algumas pessoas já entendendo dessa forma, eu preciso até dar uma olhada para ver é, se a mente não está por me trair. Os nossos conselhos superiores já entendem que seria a hipótese de um julgamento direto com o rito mais célere nosso, que é o rito sumaríssimo, né? Sumaríssimo, ou melhor, o rito sumário, desculpa, rito sumário. Ok. Nós temos também a situação isso, é o rito sumário mesmo, viu? 103. Então, nós também temos, dentro desses nossos critérios, né, muito interessante que para o Conselho da Igreja, sendo regido pela nossa Constituição, as faltas vão sempre ser observadas no que toca à sua situação de impacto social, por assim dizer. Então as faltas elas podem ser públicas se ela atinge uma coletividade, e ela também pode ser uma falta velada, aquilo que de fato é restrito a um contingente muito diminuto, ou quem sabe só ao próprio indivíduo. De sorte que então essa avaliação vai ser de grande valia, porque as faltas, elas sendo veladas, elas serão tratadas veladamente. Não será objeto de uma ação mais expansiva. Não há necessidade de você ir à frente da igreja, falar para o pessoal que não sabia da falta e dizer que o irmão está disciplinado porque cometeu tal delito. Veja que essa preocupação do tratar das faltas veladas dessa maneira é para que o remédio não seja pior que a doença. Por quê? Imagine você estar com garganta inflamada e o médico resolver tratar com radioterapia ou quimioterapia, quando na verdade você vai ver que os reflexos disso vai ser terrível, os efeitos colaterais. E aí nós vamos ver classicamente que o remédio acabou sendo pior que a própria enfermidade, que poderia ser perfeitamente enfrentada com anti-inflamatórios. Então, falta velada tem essa questão da igreja ser criteriosa, ser discreta, não cometer um mal maior. Nós temos notícias de situações que, muito embora sendo graves, a exposição dessas situações tornaram-se mais graves ainda e prejudicial, inclusive, à própria sustentabilidade da fé daqueles que nós reputamos neófitos, né? Aqueles novos, aqueles crentes em situação incipiente. Então, é muito importante nós vermos isso. Mas se a falta é pública, como é que a igreja trata de uma falta pública? Ora, aí nós temos que entender que a disciplina, o exercício da disciplina da igreja, procura atender alguns fins. Quais são?
a honra de Cristo, o bem do faltoso, a preservar a santa profissão de fé do Evangelho, né? E correção dos escândalos e das condutas delituosas, equivocadas, pecaminosas. Então, vejam que quando você olha para essa questão, você então precisa de fato agora, veja como o caráter inverso vai acontecer, porque é preciso que as pessoas saibam que aquela pessoa que cometeu uma falta pública, que agravou o bom nome do Evangelho, que atentou contra a honra de Jesus Cristo e fez mal a si mesmo pela conduta, então essa pessoa vai ter que passar por um processo disciplinar e, em sendo-lhe aplicada uma disciplina, esta pessoa vai de fato ter que ter a sua situação exposta para a comunidade, e a comunidade tem que ter o cuidado, se foi tão pública e tão expansiva, conversar com as pessoas, olha, de fato houve esse erro, mas a igreja disciplinou o membro que assim agiu e está acompanhando esse membro para trazê-lo ao bom senso, à consciência, e inclusive procurando indicar-lhe caminhos para que ele não esteja para que ele não deixe de procurar meios de minorar os males que implementou com a sua conduta. Então, observe que esses critérios são maravilhosos. Um outro aspecto importante dentro da questão disciplinar na Igreja Presbiteriana do Brasil é que nós temos a gradação das penas e o princípio da proporcionalidade, ele é aplicado levando em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes expostas no artigo 13 do nosso Código de Disciplina. Então, nós vamos ver que quando se aplica uma pena, essas questões são trazidas à consideração. Na verdade, o artigo 13, tanto no seu parágrafo 1º com as atenuantes e no parágrafo 2º com as agravantes, ambos os parágrafos seguidos das suas respectivas alíneas. Então, vejam que coisa interessante, porque pensa comigo aqui, uma pessoa, duas pessoas podem ter as mesmas condutas delituosas, quem sabe agiram dentro da mesma realidade. Um é pastor e o outro é um recém-professo da sua fé. Você vai ter dentro dessa situação penas diferentes. Sim, penas diferentes. Porque quando da dosimetria da pena que for valorado esses aspectos agravantes e atenuantes, a tendência é que a pena do pastor seja muito maior do que a pena do novo professo, do neoprofesso. Por quê? Por causa de experiência, boa influência do meio, relativo conhecimento das doutrinas, né? Então, todos esses aspectos serão levados em consideração na aplicação da pena. Então, vejam que a pena, ela observa isso e ela tem três especificidades. Primeiro seria a admoestação, que consiste em chamar à ordem o faltoso, exortando-lhe a corrigir-se. A outra pena é a pena de afastamento da comunhão. Está no artigo 9 do nosso Código de Disciplina, linhas A, B e C. A admoestação, o afastamento da comunhão, e veja que coisa interessante, porque o afastamento da comunhão aplica-se por tempo indeterminado,
E alguém poderia dizer, mas é muito severo você ser objeto de uma pena por tempo indeterminado. É que, na verdade, a conduta do indivíduo é que vai determinar quanto tempo a pena vai incidir ali na vida dele. E por quê? Porque o artigo 9 diz que o afastamento da comunhão deve dar-se quando o, o crédito da religião, o bem faltoso, a honra de Cristo, né, forem atingidos, e mesmo que o indivíduo preste satisfação ao tribunal, ele deve ser objeto da pena e ela é aplicada por tempo determinado até que sua conduta, a conduta do agente delituoso, até que a conduta dele ou demonstre que ele se arrependeu e ele possa já entrar em um processo de restauração, ou ele agravou sua conduta, reincidiu, reiterou a conduta delituosa ou outras condutas, e aí sua situação imprimiu a necessidade de uma pena mais severa, mais gravosa, que é a da alínea C, que é justamente a pena de exclusão da igreja. Consiste em eliminar o indivíduo da igreja. No afastamento da comunhão, o indivíduo, se é oficial, pode ser afastado, né? Provavelmente será afastado das suas funções e vai acumular, quase que em regra, vai acumular não só o afastamento das funções, como também a proibição, a participação no sacramento da ceia do Senhor. Já na exclusão, nós temos essa situação nitidamente aplicada, onde o indivíduo vai ser afastado da igreja, reputado como se gentil fosse, como se nunca crente fosse, a partir justamente do exercício da disciplina, que é o exercício da jurisdição espiritual que Deus colocou sobre os ombros dos oficiais da igreja. Então, teríamos essas situações aí no que toca a membros. Então, como o vídeo se propõe a admissão dos membros, né, que estão aí em vistas de eventual admissão na Igreja Presbiteriana de Camaçari, então é muito importante que vocês saibam sobre isso. Mas então uma questão importante também, eu fui disciplinada pelo pastor. Não, você não é disciplinado pelo pastor. A disciplina sempre será aplicada por um concílio. Um concílio, diz o artigo 8º, não haverá pena sem que haja sentença eclesiástica proferida por um concílio competente após processo regular. Temos os ritos. Pode ser sumário, pode ser sumaríssimo, pode ser ordinário. Vai depender muito, nesse aspecto, não a questão da pessoa propriamente, mas a situação de pessoa, né? A pessoa do pastor, por exemplo, em regra, o rito é ordinário. Mas a questão será justamente a dilação probatória. O conjunto fático probatório vai determinar de alguma maneira o rito, né? Se a pessoa compareceu, confessou, não há por que ser ordinário. A confissão é a rainha das provas, né? E aí nós não teríamos essa necessidade. O rito provavelmente vai ser sumário. Sumário. Ali no conselho, uma única reunião, é o que vai acontecer, né? Então, vejam que nós temos essa realidade. A pena na Igreja Presbiteriana do Brasil só pode acontecer vinda de um tribunal, de um concílio transformado em tribunal. Pode ser o conselho, pode ser o presbitério, no caso de pastores e igreja, essa é a regra, né? Temos situações de excepcionalidade, mas eu não quero tratar sobre elas aqui, né? E nós temos que entender que, muito embora não seja essa a questão, mas dentro do nosso direito pátrio, né, direito brasileiro, nós temos o que chamamos de duplo grau de jurisdição, que é advindo justamente do pacto de São José da Costa Rica, São José da Costa Rica, né? E o que é que acontece então seria justamente o direito, né,
o direito que assiste a todas as pessoas que forem objetos de disciplina de recorrer da decisão, né? Recorrer da decisão. Então, nós temos a possibilidade justamente de um recurso, de uma apelação ao presbitério, né? Ao presbitério, e se porventura ali no presbitério a situação não ser dirimida de tal maneira que haja uma compreensão de que não há por que se insurgir daquela decisão, temos uma eventual possibilidade de um recurso extraordinário ao Tribunal de Recurso do Supremo Conselho. Então, é muito importante nós entendermos essa questão para perceber como a igreja de fato dá caminhos. Isso evita, sabe o quê? Aquela questão da rebelião, da insurgência, do criar seu próprio direito, da autotutela. Porque já está posto. Se eu fui injustiçado em um julgamento imposto, que impôs pena por parte de um conselho da igreja, eu tenho a possibilidade de recorrer ao presbitério. Se porventura o presbitério, de alguma maneira, dentro do meu julgado, do meu sentido, minha avaliação, não avaliou devidamente as provas, não valorou devidamente as provas, de alguma maneira, eventualmente, eventualissimamente, acabou entendendo que deveria resguardar mais a respeitabilidade do conselho do que o próprio direito do apenado, então eu vou me insurgir mediante um recurso extraordinário ao Tribunal de Recurso do Supremo Conselho. Então, isso é muito importante nós entendermos isso. Então, a questão dos recursos, eu tenho 2 recursos, né? Ou melhor, 2 graus de jurisdição, podendo ter mais recursos, porque eu tenho o recurso da revisão. Eu posso pedir ao próprio concílio que aplicou a pena que reveja. E quando eu peço uma revisão, obrigatoriamente eu tenho que ter um elemento novo, um elemento que não foi objeto de apreciação. Talvez uma testemunha que não foi ouvida naquele processo, que não é que eu sabia e não levei, é que eu não sabia e de repente ela surgiu. Então, quando ela surge, a partir de ali eu posso suscitar a situação novamente no mesmo conselho por via de uma revisão. Esse é um exemplo, certo? Que nós estamos trazendo aqui. Mas, então, as penas elas são aplicadas ao indivíduo nesse sentido. É possível que a pena transcenda a pessoa que praticou a afronta, praticou o delito? Sim, é possível. É regra? Não. É exceção. Qual que é a exceção? A exceção, meus irmãos, é justamente a situação que temos aqui quando nós vamos falar sobre faltas. Nós vamos ver o seguinte: parágrafo único. Veja que geralmente quando você tem um parágrafo único, estabelece-se uma situação especial, né? Geralmente uma excepcionalidade ou uma situação que avulta, mas diz assim, o parágrafo único do artigo 6º do nosso Código de Disciplina. As faltas são pessoais, se atingem indivíduos, gerais, se atinge a coletividade, públicas, se notórias, veladas, quando desconhecidas da comunidade. Não é isso aqui, peraí, só um momentinho. É justamente aquelas situações onde é o artigo 5º, assim, a omissão dos deveres constantes no artigo 3º constitui falta passível de pena. O que é que tem lá no artigo 3º? Diz o seguinte: os membros não comungantes e outros menores sob a guarda de pessoas crentes recebem cuidados espirituais da igreja, mas ficam sob a responsabilidade direta e imediata das referidas pessoas que devem zelar por sua vida física, espiritual, moral e intelectual. O que é que nós, na verdade, aqui trazemos? É claro, é uma situação para a gente pensar dentro desse aspecto. Imagine que seu filho pratica uma conduta delituosa. Ele é um menor. Quem praticou a conduta foi ele.
Não foi você, pai. Só que aí o conselho da igreja, e é claro, para condutas mais gravosas, vai avaliar como você se ouve no zelo pela vida física, intelectual, moral e espiritual deste menor sob sua guarda. Se você se ouve de maneira negligente, a pena dele transcende para você e você vai ser passível de pena. Porque, muito embora ele praticou a pena, mas de alguma maneira você vai ter as chamadas causas antecedentes, né, que você praticou ou você cooperou para que ele chegasse até aquela situação. Então vejam que não é pro forma, não é mera formalidade quando você leva o seu filho à frente da igreja, ele é batizado, você ali faz votos de zelar por sua conduta nesses 4 aspectos e vejam que você precisa fazer isso não só para o bem dele, mas inclusive para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Primeiro, porque você tem que exercitar o seu mistério enquanto pai, mãe, com diligência. Segundo, para o bem deles, porque esse mistério efetivado de maneira diligente trará benefício à vida dessa criança. Terceiro, porque você vai, de alguma maneira, estar fechando as portas para uma eventual disciplina, porque você foi negligente para com os deveres exarados nesse artigo 3º do nosso Código de Disciplina. Então, perceba como, de fato, aqui nós temos uma hipótese de transcendência da pessoa que comete para uma outra pessoa. E veja que essa é uma questão, inclusive, quando você vai ver avaliando a questão do ECA, então veja que a pena provavelmente ela vai aplicar ao responsável e a igreja vai, de fato, ter um outro tipo de conduta em relação à pessoa do adolescente, né? Isso é uma questão também que nós entendemos importante aqui observar. Recurso tem prazo? Claro que tem prazo. Nós temos aqui hipóteses do artigo 17 de prescrição e também de caducidade, né, de decadência. Então, o artigo 17 diz assim: só se poderá instaurar processo dentro de período de 1 ano a contar da falta. Aí a questão da instauração do processo. É prazo, mas é prazo para instaurar o processo, seja conhecido por queixa ou denúncia, né? Ou até mesmo eventual confissão, que vamos ter aquela questão já mencionada aqui, ou a hipótese, então, essa hipótese de prescrição, né? Prescrição é a perda da pretensão. E temos a decadência, que é a perda do direito. Após 2 anos da ocorrência da falta, em hipótese alguma, se instaurará processo. Então, 2 anos da ocorrência da falta, não poderá haver, de sorte alguma, instauração de processo. Eu diria que sob pena de um constrangimento legal. Mas os prazos dentro do nosso código de disciplina, eles são bem expressos aqui no nosso código. Me permita fazer a leitura, né, desses nossos prazos recursais, né? Nós temos aqui os prazos. Então, veja a questão da apelação, artigo 115, apelação recurso interposto de uma sentença para a instância imediatamente superior, caberá a apelação da sentença que absolver ou condenar o acusado ou anular o processo. Ela não tem efeito suspensivo e o prazo, né, interposta a apelação no prazo de 5 dias da intimação da sentença. Então, você foi intimado da sentença hoje. Como é a contagem? Mesmo que no direito. Você exclui o primeiro dia e inclui o último. Então, o prazo começa a contar amanhã, né? E aí você conta 5 dias a partir de amanhã. Bateu 5 dias,
superou esses 5 dias, então precluiu, você perdeu o prazo. Então nossos prazos, eles são bem definidos, são prazos em 5 dias para os nossos recursos. A parte que mais nos interessa, e a igreja, na verdade, ama essa questão, no que toca à restauração. A disciplina não é um fim em si mesmo, a disciplina não é o exercício da vingança, a disciplina visa restaurar as situações, trazendo-a, na medida do possível, ao status quo anterior. Então, na verdade, o que é que se busca quando se aplica a disciplina em alguém? Corrigir a falta. Corrigir a falta. O que é que se busca quando aplica a disciplina a alguém? Trazer ao indivíduo e às pessoas ao seu redor a consciência da respeitabilidade, da seriedade do Evangelho. O que se pretende quando se aplica a disciplina? Vidica-se a santa profissão do Evangelho e a honra de Cristo Jesus, que não poderia de maneira nenhuma deixar de expor a reprovabilidade da conduta repreensível. Então, é essa questão que nós temos aqui, a restauração. Embora nós não tenhamos lá no artigo 9 a possibilidade de imaginar uma aplicação de disciplina por tempo determinado, afastamento da comunhão, a hipótese da linha B, por tempo determinado, quando você vem para a parte da restauração, você acaba percebendo aqui que lá o artigo foi omisso nesse critério, já que o nosso artigo aqui da parte da restauração vai dizer o seguinte, é o artigo 134, vai dizer assim, a restauração, vou ler, me permita ler só o parágrafo único, né, para ganharmos tempo. No caso de afastamento por tempo determinado, olha, no caso de afastamento por tempo determinado, em que o faltoso não tiver dado prova suficiente de arrependimento, o tribunal poderá reformar a sentença, aumentando a pena. Aumentando a pena. Você diria, me traz uma hipótese aí. Bom, eu tenho alguém, eu vou pensar aqui num jovem dois jovens que acabaram fornicando. Fornicação é o sexo sem a licença divina, é o sexo antes do casamento, né? A licença divina que vem por meio das autoridades civis. Então, o que acontece? O conselho chama esses dois jovens confessam, estão arrependidos e tal. O que o conselho faz? O conselho aplica uma disciplina por tempo determinado, já que eles vieram, confessaram a falta, demonstram que estão alquebrados, de fato, arrependidos. Então, aplica-se uma disciplina por tempo determinado, sei lá, 4 meses, 6 meses. Quando esse prazo se esvair, o conselho é quem vai chamar o indivíduo. A hipótese é diferente, porque quando a pessoa é afastada da comunhão por tempo indeterminado, ela vem ao conselho dizendo que está arrependida e vai trazer as provas do seu arrependimento. Já na hipótese que o conselho estabelece o prazo da disciplina, a pessoa vai ser chamada pelo conselho que estabeleceu o prazo. O conselho vai conversar com a pessoa, vai perquirir, vai ter essa persecução, né, para ver se realmente ali existem os frutos do arrependimento, e em havendo, restaura-se. Em não havendo, o preceito do parágrafo único do artigo 134 do nosso Código de Disciplina vai dizer que o conselho poderá, não é deverá, então ele tem que avaliar o caso concreto, poderá reformar a sentença aumentando
a pena, quem sabe tirando da situação de afastamento da comunhão por tempo determinado para indeterminado, né? Quem sabe do afastamento da comunhão, entendendo que a pessoa de fato degenerou de tal maneira que, ao invés de afastamento da comunhão, exclusão da igreja. Então, vejam que o exercício da disciplina na igreja é feito de maneira muito responsável, muito criteriosa, com o fim de preservar as pessoas, e a nossa consciência firme é essa. A disciplina não é exercício da vingança, é exercício da cura, exercício da restauração. Deus disse em Hebreus capítulo 12 que aquele que está sem correção não é filho, é bastardo, e que a disciplina no momento inicial não parece ser motivo de gozo, mas de pesar, mas ao depois produz um fruto de justiça, fruto pacífico aos que são exercitados por ela. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero lhe pedir, você que concluiu, né, a, o acompanhamento, né, deste vídeo, que se inscreva no nosso canal aí no YouTube, né, para que nós possamos alcançar um número de 1.000 inscritos e assim possamos ter a possibilidade de fazer as nossas divulgações de maneira mais ampla por meio desse veículo. Agradeço de antemão, espero que essas orientações lhe ajudem, receba as com senso crítico e procure cada vez mais e se inteirando. Nós estamos aceitando sugestões daqueles nossos amados irmãos expert no assunto, ou que mesmo não sendo expert, mas tem alguma afinidade com alguma variedade, alguma mudança, né, dentro dessa questão, para que possamos ampliar. Serão bem-vindas as críticas. Deus abençoe.